Todo investidor ou investidora tem seus hacks, manhas, macetes e segredos que levaram ao sucesso que eles têm no mercado financeiro. Mas ao ver esse vídeo, você vai descobrir que esses segredos nem são tão secretos assim e você pode utilizá-los para também alavancar ao seu patrimônio. Eu sou o Pedro Santana, diretor de operações da Alu, e você está no canal do Alu Invest. Não existe uma fórmula mágica para o sucesso, mas existe um conjunto de boas práticas que você pode adotar no mercado financeiro, que são práticas que já foram validadas ao longo dos séculos e, claro, consolidadas nesse cenário atual depois do século XX, especialmente depois que tivemos os grandes movimentos no início do século XX. O mercado de capitais não mudou tanto desde a década de 60 ou 70, mesmo com o advento da tecnologia. Claro, os valuations esticaram, as estratégias ficaram um pouco mais complexas e surgiram os robôs de trade, mas na essência o mercado continuou muito parecido e por isso esses investidores que começaram lá atrás continuam tendo sucesso até hoje. E hoje nós vamos compartilhar então alguns dos segredos desses investidores, começando com o nosso famigerado Warren Buffett. Para o Warren Buffett, todo o manual de regras de investimento começa com a regra número 1, que não é relacionada ao clube da luta no caso. É a regra de não perca dinheiro, nunca perca dinheiro. E a regra número 2 é se lembre sempre da regra número 1. Aí sim parece um pouco mais o clube da luta. Mas aqui no caso o que o Warren Buffett quer dizer com essa sua queridíssima regra de nunca perder dinheiro é bem uma construção literal. Ele sempre analisa todos os fatores ao longo de um período de tempo que vão deixar o investimento sempre lucrativo, porque o Warren Buffett, como vocês muito bem sabem, aloca o seu dinheiro em poucas ações e tem resultados ao longo de muitos anos. Ele diz que o ano bem-sucedido para ele é composto por uma tomada de decisão muito enxuta. Na verdade, se ele tomou 2 boas decisões e não perdeu dinheiro no ano, já foi um ano de grande sucesso, porque, claro, ele está acumulando esses rendimentos de forma exponencial ao longo do tempo. Eu sempre digo aqui que o único fator na fórmula de rentabilidade que é exponencial é o tempo. Então, como o Warren Buffett está olhando o fundamento das suas ações, o porquê delas gerarem dinheiro, como as companhias que ele compra estão sendo gerenciadas, quais são as estratégias dessas companhias, ele monta o seu portfólio para nunca perder dinheiro. Então, você não vai encontrar o nosso querido tio Buffett mexendo com day trade, você não vai encontrar o nosso tio Buffett mexendo com empresas que acabaram de ser estabelecidas na Bolsa de Valores e você definitivamente não vai encontrar o Warren Buffett envolvido de forma muito significativa em nenhuma grande bolha, porque a primeira regra e o primeiro segredo dele é que ele nunca perde dinheiro. Aproveitando um segredo bônus aqui do Warren Buffett, porque, produção, eram 3 segredos, correto? Sim. Agora vão ser 4 segredos. Se alguém está sentado na sombra de uma árvore, é porque outra pessoa um dia a plantou, que também é uma frase de Warren Buffett, apesar de que é difícil achar na internet com precisão de quem disse a frase, mas de qualquer forma é uma ótima frase que volta a ilustrar esse ponto inicial de que você tem que investir no longo prazo. No curto prazo as coisas variam muito, Então se você pegar a própria carteira do Buffett, ele no curto prazo, no dia a dia, ele ganha quase tão frequentemente quanto perde no mercado de ações. Se eu não me engano, pelos meses que eu olhei, era uma divisão de 51-49, até mesmo 50-50. Mas se você olhar semana a semana, o Warren Buffett já ganha em 60% das semanas. E agora você vai esticando esse período de ano a ano, o Warren Buffett ganha do mercado financeiro em 90% dos anos. E claro, se você arrastar isso de década a década, você já fala de 95% a 98%. Quando você toma decisões que no curto prazo tem variação, mas sempre se atentando aos valores da empresa, se atentando à estratégia de investimento, se atentando ao que vai gerar o seu dinheiro, você, claro, vai ter um retorno de longo prazo. Então você vai plantar hoje a árvore e você vai aproveitar a sombra daqui a alguns anos. Então sempre, de acordo com o Warren Buffett, de acordo com a maioria dos grandes investidores, invista no longo prazo e não foque tanto nas variações do dia a dia, mas sim no resultado acumulado ao longo de anos. Segredo número 3, investimento em conhecimento rende juros exponenciais. Como diria Benjamin Franklin, eu dei uma parafraseada aqui, mas é para fazer meu ponto, então vocês me desculpem, por favor. Mas aqui no caso, eu já falei um pouco sobre isso também. O conhecimento é uma coisa que não pode ser tirada de vocês. Então mesmo o Alexandre Dumas já falava sobre isso, porque o Conde de Monte Cristo ele pode ter a sua liberdade cerceada, mas o conhecimento fica somente com ele. Então o conhecimento, ele não pode ser retirado de você e ele tem um fator de exponencialização, porque ele vai se compondo ao longo da vida com seus outros conhecimentos. Então sempre dou o exemplo da matemática aqui. Quando você aprendeu matemática básica na sua juventude, você ainda não sabia somar, não sabia dividir, e esse conhecimento parecia muito abstrato, Não, por que eu vou ficar fazendo função de primeiro grau? Mas uma vez que você aprendeu a matemática, você teve a base necessária para conseguir, por exemplo, fazer um curso de engenharia, e aí você começou a aprender sobre derivadas, sobre várias outras questões complexas dentro da engenharia. Se for engenharia elétrica, então Jesus amado,
Mas aí com esse conhecimento você pode entrar no mercado de trabalho e usar a sua habilidade de engenharia, por exemplo, fazer gestão de processos e projetos, se você fez, por exemplo, engenharia de produção, ou no caso do nosso diretor que fez engenharia mecânica e mesmo assim faz gerenciamento de projetos, você consegue então usar essa atividade para alavancar uma gestão de uma tribo dentro de uma empresa e depois de um portfólio de tribos, depois de uma empresa como um todo. Então o conhecimento que você vai adquirindo, ele vai se acumulando a etapa a etapa. Isso também vale para os seus investimentos. Então se você começa hoje lendo aqueles livros clássicos de investimentos, como Pai Rico, Pai Pobre, O Investidor Inteligente, etc e tal, essas coisas vão ser a fundação do seu conhecimento e na medida que você for se aprofundando, você vai ter um ganho exponencial em relação a esse conhecimento. E com 4 ou 5 livros, você já vai ter mais conhecimento que 95% dos investidores que estão no mercado, por incrível que pareça. Inclusive, fica aí a dica, se você achar um livro muito bom, assim, aquele livro que muda a vida das pessoas, vamos supor aqui Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, ou mesmo O Gestor Eficaz, do Peter Drucker, ou Gestão de Alta Performance, de Andy Grove, às vezes vale mais a pena você ler esse mesmo livro 5 vezes do que ler 5 livros medianos, porque você não vai absorver tudo na primeira vez e quanto mais você se aprofundar nesse tema, quando você conseguir ensinar esse livro para alguém, aí sim você vai ver que o seu conhecimento ele está fixado, ele vai ser exponencializado, inclusive por isso você consegue da maneira mais eficaz aprender, porque é a maneira mais fácil de aprender, na verdade a maneira mais eficiente de aprender, é ensinar. Então se investir em conhecimento sempre rende os melhores juros, eu quero saber de vocês, deixe aqui nos comentários qual livro que vocês acham que mudou a vida de vocês, seja no âmbito dos investimentos ou em qualquer outra seara. E a quarta e última lição vem diretamente da filosofia do Luiz Barsi. Patrimônio é irrelevante para a sua aposentadoria. Por que ele diz isso? Porque, na verdade, o que ele quer dizer é que é a renda passiva que vai te gerar o conforto na sua aposentadoria. O Luiz Barsi hoje gera mais de R$1 milhão em renda através dos seus investimentos por dia. E como é que ele fez isso? Construindo um portfólio previdenciário. Então ele olha muito, por exemplo, o yield das suas ações, ou seja, quanto que paga de rendimentos e dividendos cada uma das cotas que ele tem dentro de uma empresa. É o principal ponto de análise que ele faz. Então ele faz um balanço entre qual que é o custo que essa ação tem agora, qual que é o volume de dividendos que ela traz. Isso é a conta do yield. Então chegou lá, você, Clayton, foi investir em uma ação. Você viu que aquela ação hoje está custando R$10 e aquela companhia está pagando R$1 por ação. Então é um yield de 10% por ação. Nesse caso aqui, inclusive, quanto menor o preço da ação em relação ao valor de dividendos, melhor para você no futuro. Porque eventualmente se essa ação custa R$20, você teve a valorização patrimonial e o seu yield por custo está muito menor do que a maioria dos investidores. Então você vai fazendo isso ao longo de vários anos, colocando no seu portfólio produtos de fundo imobiliário, produtos de fundo de ações, ações de fato de empresas que pagam muitos dividendos, um produto de renda fixa com um volume muito alto de rentabilidade pré-fixada ou pós-fixada, como é o caso do Alugator Invest. Fazendo isso ao longo do tempo, você vai aumentando a sua renda passiva, de forma que você garante de fato a sua aposentadoria, afinal o patrimônio não paga boleto, o que paga boleto é renda. Pegando aqui como exemplo então o Alugator Invest, que é um investimento muito voltado para essa lógica de renda passiva. Se você faz um investimento no Invest hoje, numa modalidade ou pré ou pós-fixada, você tem parcelas mensais de rentabilidade que vão de R$1.400 a R$2.000, dependendo do contrato escolhido. Então você consegue uma renda de fato. Então se você vai investir primeiro, por exemplo, 30 e depois 20, ao longo dos anos você vai construindo uma carteira, eventualmente quando você chega numa carteira de R$1 milhão, por exemplo, no Alugator Invest, você já está tendo uma mesada, digamos assim, que é maior do que o salário de 99,5% dos brasileiros. E é assim que você se aposenta, seguindo o conselho do Luiz Barsi, não focando necessariamente em patrimônio, claro, você vai focar sempre em investir em boas empresas, mas sempre se atente também, se o seu objetivo é a aposentadoria, por exemplo, na renda que essas empresas te geram e não somente no ganho de curto, médio ou longo prazo mesmo, que só o acúmulo de patrimônio te gera, porque ninguém paga boleto com patrimônio. Então é isso, se você quer saber um pouquinho mais dessas oportunidades do Alugator Invest que eu citei ao longo desse vídeo, clique no primeiro link da descrição e no mais, se você gostou desse vídeo, clique aqui para se inscrever no canal, deixe o seu joinha e não deixe de deixar nos comentários, eu sempre falo isso, né? Não deixe de trazer nos comentários qual que é o livro que mudou a sua vida. Eu sou Pedro Santana, estamos aqui no longo prazo e espero que você esteja conosco também.